Olá, amigos. Meu nome é Fábio Lira, sou auditor independente registrado na Comissão de Valores Imobiliários, sou professor da Universidade Federal da Paraíba e hoje nós vamos falar sobre o CPC 15, Combinação de Negócio, e aproveitando a oportunidade que eles estão normalmente correlacionados, o CPC 36, Demonstrações Consolidadas. Vamos tentar aqui fazer uma abordagem reflexiva sobre o CPC 15 e o CPC 36, entender, na verdade, qual o escopo desses CPCs, aonde eles se aplicam e saber que eles se correlacionam com outros CPCs. Então, IFRS é muito interessante a IFRS, porque a gente vê que é uma norma baseada em teoria, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, cada caso é um caso. Então, nós temos que entender a essência econômica do fato para realmente trazer a aplicação técnica específica com base em uma determinada norma, que realmente esteja dentro do escopo daquela norma, que se tem aquela característica específica que foi vinculada naquela norma específica. Pois bem, então, o CPC 15 é a nossa IAS 3, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre combinação de negócio. O conceito de combinação de negócio, as pessoas confundem, né? Ligam logo combinação de negócio a cisão, fusão e incorporação. E esse não é o conceito, ou seja, necessariamente uma combinação de negócio não resulta em uma reestruturação societária. Possa ser que essa reestruturação societária seja de uma combinação de negócio. Então, são conceitos distintos. E é interessante que a gente consiga maturar esse conceito, entender efetivamente o que é uma combinação de negócio. Porque eu não preciso fundir, eu não preciso ocorrer uma incorporação para que haja uma combinação de negócio. O conceito ele vai muito mais além do que realmente uma reestruturação societária. Por quê? Porque combinação de negócio é uma operação ou qualquer outro evento no qual um adquirente obtém um controle de um ou mais negócios, independentemente de forma jurídica de operação. Então, primeiro a gente tem que analisar, na verdade, o ponto do conceito aqui, que combinação de negócio ela é uma operação onde um adquirente, ou seja, aquele que adquire o negócio, e aquele que adquire o negócio é aquele que adquire o controle do negócio. Então, a característica central aqui é a obtenção de controle de um negócio. Agora, vem a grande pergunta: e o que é um negócio? Um negócio é meramente a gente adquirir participações societárias de outras empresas, é adquirir outras entidades, adquirir outros CNPJs. O conceito ele vai muito mais além. Negócio é um conjunto integrado de atividades e ativos, capaz de ser conduzido gerencialmente para gerar algum tipo de retorno, seja na forma de dividendos, seja na forma de redução de custo, gerando outros tipos de benefício econômico diretamente a seus investidores. Então, por exemplo, negócio necessariamente não quer dizer que eu adquiri um negócio, eu estou adquirindo participações societárias. Se eu adquirir uma operação, certo? Um conjunto integrado de operação e ativos capazes de ser conduzidos, gerenciados, né, para obtenção de retorno, isso é um negócio. Então, necessariamente, combinação de negócio não é aquisição especificamente de participações societárias. Eu posso ter combinações de negócios meramente com a aquisição de certos ativos. Então, às vezes, eu adquiri um determinado ativo de uma determinada empresa, gera o conceito de combinação de negócio. Combinar negócios. Uma combinação onde, quando eu pego esse outro negócio aqui que eu adquiri, faço uma combinação com esse aqui, integrada em uma única atividade, né, com o objetivo de geração de lucro. Então, por exemplo, às vezes são realizadas aquisições, por exemplo, de empresas que estão dentro digamos assim, da cadeia produtiva. Então, eu tenho uma indústria e eu posso estar comprando a empresa que me fornece a matéria-prima. Por quê?
porque, na verdade, eu quero combinar esse negócio para que eu consiga reduzir o custo e aumentar a minha lucratividade na ponta, ou tornar mais competitivo em termos de preço e ganhar mais mercado. Então, aí sim é uma combinação de negócio. E nem toda aquisição de participação societária, mesmo que você tenha o controle, realmente é uma combinação de negócio. Pode ser apenas um investimento em uma controlada. Então, aí nós temos normas distintas. Então, combinação de negócio, na verdade, é uma operação ou outro evento por um adquirente obter um controle. A característica central da combinação de negócio é a obtenção do controle de um negócio. Mas negócio são atividades integradas, efetivamente, que faz com que gere benefício econômico, retorno para o investidor. Então, tem aquisições de empresas que não são combinações de negócio. E se não são a combinação de negócio, está lá no CPC 18, investimento coligado aí, controlada. Tá? Então, a gente tem que primeiro entender, em relação ao que é uma combinação de negócio, é uma operação a qual um adquirente, quem adquiriu o negócio, adquire o controle daquele negócio específico. E vimos que negócio é um conjunto de atividades que é conduzida, né, com o objetivo de retorno em relação aos participantes do negócio. Ou seja, não é meramente uma aquisição de uma outra empresa que vai fazer com que eu tenha realizado uma combinação de negócio. Tá? E essa palavra controle, já que a característica principal é a obtenção de controle, a gente entende que controle está lá no CPC 36, né, é o poder, na verdade, para governar as políticas financeiras e operacionais da entidade ou do negócio específico combinado, né? Então, ou seja, controle, quando a gente fala assim, uma participação numa controlada, né? Já está lá no conceito lá no CPC 36, ou seja, quando eu tenho o poder de fazer a governabilidade sobre as políticas financeiras e operacionais daquela determinada entidade ou daquele determinado negócio. É bom aqui frisar que a norma internacional, IFRS, ela foi feita para o negócio. Por isso que aqui no Brasil a gente tem muita questão dos balanços individuais, mas a tratativa do arcabouço normativo IFRS, ele foi feito para o negócio, ele entende o negócio como um todo, e não CNPJs individualmente, ok? Então, quando a gente fala de combinação de negócio, nós temos uma combinação que é uma integração vertical, empresas que operam na mesma cadeia de produção e distribuição, aquele exemplo que eu dei. Então, aqui eu sou indústria, tem a empresa que me fornece a matéria-prima para que realmente eu gere um benefício econômico maior, que eu tenha uma redução de custo, ou então me torne mais competitivo no mercado e ganhe mais mercado. Eu estou fazendo essa combinação na mesma cadeia. Existe a integração horizontal, que são empresas que operam nos mesmos mercados e possuem linhas de produtos similares, né? Então, aqui normalmente estão as fusões, né? Onde, lembra da Ambev? Ou seja, a gente pode fazer uma fusão, duas empresas que se fundem, combinam negócios especificamente. Existem produtos, não são iguais, mas são similares, efetivamente, e dentro do entendimento de ganhar mercado, se tornar mais competitivo, automaticamente faz uma integração de forma horizontal. Então, nós temos a integração vertical, dentro da mesma cadeia de produção, para que o objetivo seja efetivamente reduzir custos, né? Ou reduzir custos com a obtenção de ter mais competitividade e ganhar mais mercados, né? Integração horizontal, na verdade, para ampliar o que foi ganho dentro do mercado, especificamente, para se tornar mais fortes, ou até mesmo os conglomerados, que são combinação de entidades que atuam com produtos ou serviços que não são relacionados diretamente. Na combinação de negócio, o CPC 15, ele traz aqui 3 conceitos que nós temos que entender, que na verdade é quando nós avaliamos o escopo, que é a primeira parte da combinação de negócio. Nós temos que verificar, né, 3 conceitos interessantíssimos. Primeiro, adquirida. Adquirida é o próprio negócio que está sendo obtido o controle pelo adquirente. E adquirente é aquela entidade que obtém o controle da adquirida.
E data de aquisição é a data que o adquirente obtém efetivamente o controle da adquirida. Então, nós temos aí o conceito de adquirida, que é o próprio negócio em si, que estão obtendo o controle sobre esse negócio. Nós temos a figura do adquirente, que é quem está obtendo o controle sobre um determinado negócio, sobre a adquirida. E nós temos a data de aquisição. Tá? Por que esses 3 pontos aqui? Primeiro, para a gente entender quem é o adquirido e quem é o adquirente. Fábio, isso não está simples? Não. Às vezes, quem está comprando efetivamente não está sendo o adquirente. Quem está comprando pode ser a adquirida, que é o que a gente fala de incorporação reversa, a gente vai ver lá na frente. E data de aquisição é que é o ponto inicial da sua mensuração à combinação de negócio. Se for entendido que é uma combinação de negócio, é efetivamente um conjunto de atividades que está sendo gerenciada por participantes desse negócio especificamente, com o objetivo de algum tipo de retorno, tá? Então, assim, se for realmente vinculado que é uma combinação de negócio, onde um adquirente veio lá, adquiriu o controle, ou seja, o direito de governar as políticas financeiras e operacionais daquela empresa, é necessário que nós tenhamos nítido quando é a data de aquisição. E, segundo a norma, a data de aquisição é a data em que o adquirente obteve efetivamente o controle. E necessariamente, não é quando os recursos foram transferidos. Às vezes eu transfiro e acordo dos contratos que os recursos serão transferidos, serão pagos a partir de um desempenho tal, de um EBITDA a partir de tanto, certo? Contudo, a aquisição foi feita lá atrás. Ou seja, eu adquiri o direito de controlar aquela empresa, de governar aquela empresa, suas políticas operacionais e financeiras, lá atrás. Contanto, o pagamento foi atrelado a um determinado nível de EBITDA e que será pago conforme aquele nível de EBITDA. Por mais que eu não transferi as contraprestações, efetivamente, isso não quer dizer que automaticamente minha data eu não adquiri o controle. Se no contrato que foi pactuado entre as partes disser que o pagamento será feito a partir do EBITDA nível tal, então a transferência dos recursos será mais na frente. Contudo, lá no contrato estabelece que eu, a partir desta data, estou governando as políticas financeiras e operacionais da empresa. Então, data de aquisição é a data efetiva que o adquirente assumiu o controle, o direito de governar as políticas financeiras e operacionais da empresa. Então, aqui está bem tranquilo, né? Então, na combinação de negócio, já entendemos que a combinação de negócio são 3 figurinhas aí que a gente tem que identificar de imediato, que é a adquirida, né? Que é adquirida, que é o próprio negócio, né? A qual um adquirente obteve o controle. Adquirente, que é a sociedade que efetivamente tem um controle do negócio, que assume o controle do negócio. E temos a data de aquisição, que é a data a qual o adquirente efetivamente passou a governar aquele outro determinado negócio, aquela outra determinada entidade, tá? E aí nós sabemos que as formas jurídicas, né? Nós sabemos de fusão e incorporação. Gente, são reestruturações societárias, certo? A combinação de negócio, ela acontece independentemente das formas jurídicas. Tanto é que nós podemos ter uma combinação de negócio feita apenas só pela aquisição de uma empresa e que ela não realize a incorporação. Por que não realiza a incorporação? Por questões de mercado, por questões de não aglomerar patrimônio, fazer essa redivisão, é interessante que permaneça. Então, assim, por N situações que a empresa que os gestores vão tomar em prol da empresa. Mas isso não quer dizer, por mais que não houve o processo de incorporação, onde uma empresa é incorporada a outra, né? Não quer dizer que não foi uma combinação de negócio. Se atender ao conceito de combinação de negócio, uma operação onde um adquirente
adquirir o controle de um negócio e realmente atenda o conceito de negócio, houve efetivamente a combinação de negócio, independente de não ser uma fusão ou incorporação, será uma combinação de negócio. Contudo, qual é a diferença que a gente vai ver lá na frente? Quando se trata de balanços individuais, a combinação de negócio será registrada lá no investimento. Quando se tratar de consolidação de balanço, ou seja, no balanço consolidado, essa combinação de negócio vai ser registrada de forma diferenciada, bem como também o goodwill que tiver dentro dessa aquisição vai ter a sua separação e classificação lá no intangível. A gente vai ver isso aqui, vai ver um pouco mais na frente. Então, só para aqui tirar esse paradigma, né? Fusão, quando é uma combinação de negócio, quando tem uma fusão ou incorporação? Não. Combinação de negócio pode estar na aquisição. Se está lá, se naquela aquisição aconteceu a obtenção de um controle de um negócio, seja ele numa verticalização, seja ele de forma horizontal, ou seja ele na formação de conglomerados, aí sim houve uma combinação de negócio. Então, essa aquisição vai ser tratada no escopo do CPC 15, independentemente se vai haver incorporação ou não. Então, mas a fusão, quando duas empresas combinam, né, onde as duas deixam de existir e resulta em uma nova empresa, né, lá artigo 228 da Lei 6.404. Incorporação, quando duas empresas se combinam, né, na verdade, uma consumida, incorporada pela outra, né, onde a que foi incorporada automaticamente deixa de existir, lá o artigo 227, dentro do aspecto societário, do direito societário, ou seja, a reestruturação societária. O CPC 15 não tem nada a ver com reestruturação societária. Estamos falando aqui do direito empresarial, que é fusão, incorporação, e estamos falando de combinação do negócio, CPC 15, ok? Então, só para que a gente entenda, professor, Fábio, eu fiquei um pouco confuso, do que é o CPC 18, sobre investimento coligado e controlado. O senhor está falando de combinação de negócio adquire o controle. Se adquire um controle, então é a participação incontrolada. E aí tem o CPC 36, que é consolidação de balanço. Mas aí também, e se os investimentos forem de caráter temporário, e os instrumentos financeiros, tem o CPC 48. Na verdade, qual que eu devo aplicar e onde é que está a combinação de negócio nisso tudo? A gente colocou aqui em um gráficozinho para que fique mais fácil o entendimento. Nós temos participações societárias passivas, nós temos participações societárias em coligadas e nós temos participações societárias em controladas. Participações passivas é porque nós não temos influência significativa, nós não temos o poder de participar, muito menos de controlar qualquer outra entidade investida. CPC 18 se aplica-se a investimentos em coligadas e controladas. Coligadas, sim, são investimentos, efetivamente, que nós temos influência significativa, nós temos o poder de participar das decisões das políticas operacionais e financeiras de uma determinada entidade. Ou seja, eu tenho voz. Não quer dizer que prevaleça as minhas decisões, que eu não governo. Se eu governasse, eu era uma controladora. E aí, no próprio CPC 18, se trata de participações de controladas e coligadas, nos balanços individuais. Porque quando fala em balanços consolidados, aí nós vamos atender o CPC 36 para as empresas controladoras, né, e as controladas, que vão realmente apresentar os seus balanços individuais e seu balanço consolidado, tá? Então, só para que a gente entenda como é que se ficaria isso, CPC 48, os meus instrumentos financeiros, que seriam as participações societárias passivas, CPC 18, para investimentos coligados controlados, seus balanços individuais, e para os investimentos em controladas, no balanço consolidado, eu tenho o CPC 36, tá? Então, só reforçando as definições, né? Controlada é a entidade que é controlada por outra entidade, CPC 36 fala muito bem sobre isso, né? A coligada é aquela que detém influência significativa. Ela pode ter uma influência significativa
entende por influência significativa o poder de participar, como eu falei, das decisões sobre as políticas financeiras e operacionais da investida, mas que você não exija o poder de governá-la, de não ter governabilidade, não ter o controle. Essa influência, por sua vez, ela pode ser uma influência direta, né, participando em 20% do capital votante da empresa, ou pode ser de forma subjetiva, né, que a empresa tem a voz, tem influência significativa, independente da sua participação societária. Por isso que fica bem subjetivo, e quem trabalha com auditoria, o próprio profissional de contabilidade, o contador também, mas o auditor, ele vai checar todas essas situações para ver onde está se enquadrando, qual é o normativo, qual é a NBC, efetivamente, que é aquele determinado investimento, ele se enquadra, tá? E, Fábio, onde é que fica aí a combinação de negócio? A combinação de negócio, para mim, ela fica aqui entre o CPC 18 e o CPC 36. Por quê? Porque quando eu faço uma aquisição que ela não é uma aquisição, que ela não é em uma, que eu não assumi, que ela não é uma combinação de negócio, mas eu assumi o controle, eu estou lá no CPC 18, investimento em coligada e controlada, nos balanços individuais, e no balanço consolidado eu estou lá com o CPC 36, tá? Então, no CPC 18, avalia esses investimentos pelo método de equivalência patrimonial, tá? E, automaticamente, no CPC 36, pela parte de consolidação das demonstrações financeiras. E no CPC 48, eu tenho 3 métodos, né? Tenho o custo amortizado, valor justo ao resultado e valor justo em outros resultados abrangentes. Que vocês vão ter também a oportunidade, nesse evento, de ter outras palestras que falem especificamente desses CPCs, tá? Mas não tem como não se correlacionar, os CPCs se correlacionam, né? Então, onde é que está o CPC, a combinação de negócio? Então, imagine aí que eu faço uma aquisição, assumo o controle e realmente é um negócio, e é um negócio, por exemplo, dentro de uma seção de integração vertical. É uma característica de combinação de negócio. Então, para essa combinação de negócio, eu não vou submeter ao registro de reconhecimento e mensuração do CPC 18, nem do CPC 36. Eu vou remeter às condições da combinação de negócio CPC 15, tá? E aí, existe um método para essa avaliação da combinação de negócio, dos investimentos realmente, das aquisições de ativos, das aquisições de participações societárias, que efetivamente caracterizam a combinação de negócio. E o método que é utilizado, tá, é o método de aquisição. Então, o método que nós vamos utilizar aqui para mensuração da combinação de negócio é o método de aquisição. Aqui damos um exemplo, né, em detrimento da fusão que houve entre o Itaú e Unibanco. Então, esse método de aquisição, o CPC 15 diz, a entidade deve contabilizar cada combinação de negócio pela aplicação do método de aquisição. E esse método de aquisição, ele necessariamente tem que ser cumprido certas etapas. A primeira, identificação do adquirente. Fábio, é muito fácil. Identificar o adquirente é muito fácil. É aquele que adquiriu e que adquiriu o controle, ou seja, mais de 50%, né, para governar as políticas financeiras daquela entidade, políticas financeiras e operacionais. Então, está bem simples na minha cabeça. Não é tão simples assim. Por quê, Fábio? Porque depende muito da forma que é pago essa combinação, essa aquisição. E muitas aquisições são pagos em a empresa pagar com suas ações. E, às vezes, essa compra sendo paga com suas próprias ações possa fazer com que essa empresa que está sendo adquirida, ela já tenha participação na sua empresa e com mais essas ações que estão sendo pagas pelo controle da outra, ela passa a ter o controle efetivamente dessa empresa que está fazendo a compra. E aí é o que a gente chama de incorporação reversa. Na verdade, quem está comprando, quem é o adquirente, quem adquiriu o controle, foi aquela que teve suas ações adquiridas. Então, quem passou a ser
o adquirente aí foi a empresa B, não foi a empresa A, não. Por quê? Porque a empresa A pagou com instrumentos patrimoniais, pagou com suas próprias ações. E dependendo do número de ações que ela já tinha, essa que foi adquirida, somado, ela que passou a ter o controle, na verdade. Então, o adquirente, é por isso que o conceito tem que estar bem maturado. O adquirente é aquele que adquire o controle da adquirida. Tá? O controle, que é o poder de governar as políticas financeiras e operacionais da empresa. E, necessariamente, o adquirente não é aquele que faz a compra. Às vezes, o adquirente é aquele que está sendo comprado. Tá? Então, a gente tem que ficar muito alerta com esse ponto nas combinações de negócio, porque eu tenho que identificar quem é o adquirente. Porque é o adquirente que vai aplicar, efetivamente, o CPC 15, as mensurações em conformidade com o CPC 15, e não a adquirida. Ok? Tem que ser determinado a data da aquisição. Aqui a gente fala do CPC 15, mas a data da aquisição, mas a gente sabe que aí tem o direito societário, tem o direito empresarial, que vai fazer os seus pormenores dentro desses contratos. E nem sempre a data que é transferido os recursos para a compra desses ativos, dessas empresas, efetivamente é a data que o controle foi transferido. O controle, às vezes, ele pode ser transferido antes da transferência do recurso ou pós a transferência do recurso. Quando normalmente ele é antes, ele é transferido, o recurso é feito posteriormente, normalmente está ligado a um índice de desempenho, que o pagamento será realizado conforme determinado desempenho da empresa, por exemplo, em cima do EBITDA. Então, isso é comum acontecer. Tá? Então, tem que ficar muito atento a esses detalhes. A gente fala aqui, falar de um CPC é normal, mas na prática, na hora de exercer o julgamento, são detalhes que você tem que se ater, porque isso vai gerar um impacto tremendo nas demonstrações financeiras. Por que vai gerar um impacto tremendo? Porque na combinação de negócio, os ativos que são identificáveis e os passivos que são assumidos, eles são mensurados a valor justo. Então, no momento que eu não entender efetivamente a data da aquisição, quem é o adquirente, eu posso usar uma política contábil inadequada e aí não gerar uma representação fidedigna das demonstrações financeiras, causando distorções relevantes e vocês tendo problema com a auditoria e com os órgãos reguladores. O segundo ponto, o quarto ponto, além do reconhecimento e mensuração dos ativos que são identificáveis especificamente, né? O reconhecimento e mensuração do ágio com expectativa de rentabilidade futura ou o ganho proveniente de compra vantajosa. Então, veja bem, no método de aquisição, primeira coisa, eu tenho que identificar quem é o adquirente na relação. Segundo ponto, eu tenho que saber qual é a data específica da aquisição. Por que eu preciso saber? Porque é na data de aquisição que eu vou fazer a mensuração ao valor justo dos meus ativos identificados e dos meus ativos assumidos. Eu tenho que fazer o reconhecimento do goodwill ou também do ganho proveniente de compra vantajosa. Então, o primeiro ponto é identificar quem é efetivamente o adquirente, a data da aquisição para a mensuração ser na data de aquisição, qual o reconhecimento, quais são os ativos que eu consigo identificar que foram adquiridos, bem como os passivos assumidos, para que eu possa mensurar valor justo na data da aquisição. E no balanço da adquirente, reconhecimento, saber dividir lá, a gente vai começar a entrar nesses conceitos aí, dividir o que é mais-valia, o que é goodwill, compra vantajosa, menos-valia. Então, a gente precisa identificar. E, para isso, a gente vai ter que o conceito aqui de PL a valor contábil, PL a valor justo, né? E PL, que eu digo PL que efetivamente foi negociado, para que a gente entenda e tenha bem claro as definições do que vem a ser goodwill, do que vem a ser mais-valia, do que vai ser menos-valia ou compra vantajosa. Ok? Então, aqui eu trouxe um exemplo simples para a gente identificar. Primeiro, a gente já sabe quando identificar o adquirente. Segundo, a gente já sabe a data de aquisição, que é quando efetivamente o controle foi transferido. E o terceiro, agora, nós vamos precisar entender alguns conceitos que vai aparecer para ser dado a devida tratativa. Tá? Primeiro, a gente sabe que a nossa combinação de negócio vai ter que ser avaliada a valor justo. Está lá na mensuração de combinação de negócio.
Mas, para isso, eu tenho que começar a identificar aqui alguns conceitos, especificamente no que é uma mais-valia, uma menos-valia, um goodwill e uma compra vantajosa. E, para isso, eu preciso aqui conhecer 3 valores. O meu PL líquido contábil, que realmente é o meu patrimônio líquido, com normas contábeis, ativos avaliados pelas normas, que aí eu tenho alguns a valor justo, algum a valor de custo. Meus passivos avaliados por normas contábeis, eu tenho meu PL avaliado à norma contábil. Nesse caso aqui foi 1 milhão. Contudo, eu preciso avaliar os meus ativos e passivos a valor justo. E com isso, ativo a valor justo e passivo a valor justo, menos passivo a valor justo, eu vou ter o meu PL a valor justo. Agora, vale o primeiro comentário. Fábio, você falou que os lançamentos e as identificações seriam feitas na data de aquisição. Mas será que lá na data de aquisição eu já vou ter essas informações ali, quanto é o PL a valor justo, quanto é PL contábil, mas o PL é valor justo, o PL negociável é você, mas o PL é valor justo eu vou ter. Eu não fiz nenhuma avaliação e também não é uma avaliação, tem que ser feita através de peritos. O artigo 8º ele menciona isso nos artigos 228 e 227, como efetivamente isso vai acontecer. É necessário que façam avaliação, isso não é da noite para o dia. A lei lhe dá 1 ano para que você consiga fazer essas mensurações, essas identificações de ativos e os passivos assumidos, ok? Contudo, quando você realiza, você vai ter que voltar à data lá de aquisição, identificou a data de aquisição para fazer suas devidas repórteres. Ou na data do repórte, ou se necessitar, antes, efetivamente. Independentemente se foi feito ou não a combinação, se foi feito ou não a reestruturação societária, da incorporação de uma fusão. Então, vamos lá. Mas aí eu preciso ter esse conceito desses 3 PLs. PL é valor contábil, PL é valor justo e patrimônio líquido que foi negociado. Então, uma empresa que tinha seu PL contábil de 1 milhão, posteriormente por peritos, foram avaliados ativos a valor justo e passivos a valor justo, dando um PL a valor justo de 1 milhão e 500. E o patrimônio líquido que foi negociado, que foi pago, cujo adquirente quis pagar para a empresa, achou justo pagar para ele, né, naquela concepção, ele pagou 1 milhão e 700. Então, vamos à primeira regra. Quando eu pego o patrimônio líquido a valor justo, menos o patrimônio líquido a valor contábil, deu aqui uma diferença de 500. Eu tenho aqui o que nós chamamos de mais-valia. Tá? O valor da mais-valia aqui foi de 500 mil. Ou seja, o que é a mais-valia? É quando o meu valor justo do meu PL, ele supera, né? Ele supera o meu valor contábil. E ele superou em quanto? Em 500 mil. Fábio, por que há essa diferença? Porque nós sabemos que a norma contábil, necessariamente, ela não possui todos os seus ativos avaliados a valor justo. Ela possui muitos ativos ainda avaliados a valor de custo. E, com certeza, se eu avaliasse aqueles ativos a valor justo, dariam valores distintos do que efetivamente foi registrado, já que tem normas contábeis que avaliam valor de custo. Exemplo, o imobilizado de uma empresa ele é avaliado a valor de custo. Né? Então, um estoque de uma empresa ele é avaliado a valor de custo. Então, tudo isso gera um determinado impacto que dá uma diferença, seja para mais ou seja menos. Quando dá para mais essa diferença do valor justo, do que realmente está lá contabilizado, a gente chama de mais-valia. Quando essa diferença é para menor, ou seja, meu valor justo é inferior ao meu valor contábil, a gente chama de menos-valia. Que antigamente a gente chamava tudo de ágio. Né? Quando o meu PL, o valor que eu paguei, foi maior do que o valor do meu PL, tudo para nós ali era ágil. Né? A gente depois vai falar sobre isso. Aí veja só, então se eu fosse falar, antigamente era o que era o ágil, efetivamente, então eu tinha o meu patrimônio de 1 milhão e o valor que foi negociado foi 1 milhão e 700. Então eu tive um ágil de 700 mil. Contudo, a norma agora faz com que eu identifique, separe esse ágil, o que é goodwill, o que é mais-valia.
Então, o que é mais-valia? Quando o meu valor justo supera o meu valor contábil aí, essa diferença é a mais-valia ou menos-valia. Quando o meu valor justo supera, mais-valia. Quando ele é inferior, menos-valia. E quando o meu valor justo a ser pago por esses ativos e passivos era 1,5 milhão, só que a empresa pagou 1,7 milhão. Então, eu entendo que a empresa pagou mais do que vários ativos e passivos naquela empresa. Se ela pagou mais, é porque ela está pagando, na verdade, por uma perspectiva de rentabilidade futura, que é o que a gente chama de goodwill. Tá? Por uma perspectiva de rentabilidade futura, que é o que a gente chama de goodwill. Então, a norma exige que eu separe que tipo de ágio é esse. Então, quando o meu valor negociado é superior ao meu valor justo, ou seja, eu paguei mais do que era ser justo a se pagar, é porque eu estou pagando por uma outra visão. Não estou pagando pelo que eu estou vendo ali, não. Eu estou pagando pela capacidade que aquela empresa tem de gerar negócios no futuro, né? Fluxo dos seus fluxos de caixa futuro, ou seja, eu estou pagando ali pelo um goodwill, tá? Agora, quando automaticamente eu pago um valor inferior ao valor justo a se pagar, então se eu estou pagando um valor inferior ao valor justo a se pagar, eu estou tendo uma compra vantajosa. Como a gente viu lá no conceito de valor justo, né? É uma transação não forçada, né? Em onde as partes, com o tempo necessário, uma transação normal de mercado, iriam falar que fazer aquisição por 1,5 milhão seria o valor justo. Contudo, eu paguei 1,3 milhão, então automaticamente eu tive uma vantagem, já que o justo é se pagar 1,5 milhão e eu paguei 1,3 milhão. Então aí eu teria uma compra vantajosa, tá? Então só para revisar aqui, patrimônio líquido contábil 1 milhão, patrimônio líquido valor justo, eu tive uma mais-valia de 500 mil. Patrimônio líquido negociado de 1,7 milhão, comparando com o valor justo, eu tive um goodwill de 200. Aqui o exemplo da compra vantajosa, patrimônio líquido de 1,3 milhão, meu valor justo foi inferior ao meu valor contábil. Então aí eu tive uma menos-valia. E meu patrimônio líquido negociado foi inferior ao meu valor justo a ser pago. Eu tive aí uma compra vantajosa, eu levei vantagem, comprei abaixo do valor que seria justo pagar. Então vamos agora para uma aplicação prática, né? O profissional de contabilidade gosta logo de ir para a prática. Então vamos lá para uma aplicação prática. Então imagine que a Alfa comprou à vista 100% do capital social de Beta, pelo valor de 50 mil. O acervo líquido de Beta ao valor contábil era de 40 mil, representado por ativos de 55 e passivos de 15. O acervo líquido de Beta a valor justo era de 47. Né? Então, o valor justo dos ativos líquidos era 47, representado por ativos de 62 e passivo de 15. Tá? Então, vamos primeiro à identificação desse ágio. Então, no momento que acontece uma aquisição dessa, adquirir 100% de um negócio, adquirir o controle desse negócio. É uma combinação de negócio. Agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer, comparar quanto é o PL contábil dessa empresa. Quanto é o PL contábil dessa empresa? 40 mil. Depois, quanto for o PL? O PL é valor justo, 47. Então, meu PL é valor justo foi superior ao meu PL contábil. Então, eu tive uma mais-valia de 7. Tá? E aí, depois eu vou comparar o meu valor justo com o valor pago. Aí, meu valor justo 47, eu paguei 50. Eu tive um goodwill aí de 3. Aí vem o primeiro ponto. O investimento, ele vai ter que ser registrado lá. Ele vai ter que ser registrado pelo seu valor justo. Tá? Então, o investimento, eu tive o valor patrimonial dele de 40 mil, que foi o valor patrimonial dele. Uma mais-valia de 7. Aqui está o valor do investimento, ó, tá vendo? Ó? O valor de 47 na conta de investimento, registrado a valor justo. Um ágio de rentabilidade futura do goodwill, que vai lá para o intangível, no valor de 3 mil, e foi pago efetivamente 50 mil. Nesse outro exemplo, a Alfa comprou 100% à vista do capital social de Beta pelo valor de 50, o acervo líquido de Beta a valor contábil era 40, representado 55 de ativos e 15 de passivos. Acervo líquido de Beta a valor justo, 39.
representado por ativos de 54 e passivos de 15. Então, quer dizer o seguinte, eu tinha um valor contábil de 40, o valor pago por beta foi de 50 mil, tá? E meu valor justo, 39. Então, se eu comparar 40 mil com 39, eu tive uma menos-valia de 1.000. E se eu comparar 39 com 50, que foi o valor pago, valor justo com o valor pago, eu tive o que aí? Eu tive um goodwill de quanto? Eu tive um goodwill de 11 mil. Então, como é que seria aqui o nosso registro? Então, eu teria aqui 40 mil na conta de investimento, né? Teria creditando a menos-valia também na conta de investimento, registrando ele na conta de investimento a valor justo de 39, um ágio por perspectiva de rentabilidade futura de 11 mil, tá? E automaticamente o valor investido que foi de 50 mil. Simples assim. O próximo exercício. A Alfa comprou, pagou 45, num patrimônio de 40 contábil, né? E o valor justo era 47. Então, se o valor justo era 47 e foi pago 45, eu paguei menos do que o valor justo a ser pago. Eu tive uma compra vantajosa. Aí eu teria 40 mil de valor patrimonial, 4 mil, 7 mil de mais-valia, na verdade, e aqui deixando registrado a 47, que é o valor justo, tá vendo, no valor dos investimentos, e automaticamente eu tive 2 mil de compra vantajosa, sendo pago especificamente por conta bancária 45. Simples assim, na hora que a gente faz os registros nos balanços individuais. Então, nas etapas, se eu fosse fazer um processozinho, as etapas do CPC 15, primeiro é a definição e escopo. Realmente se enquadra como uma combinação de negócio, né? Determinação se a transação é ou não uma combinação de negócio. Identificação da entidade adquirente. Determinação da data de aquisição. Reconhecer, fazer o reconhecimento que acabamos de fazer dos ativos identificáveis e passivos assumidos à participação dos acionistas não controladores. Fizemos isso nos balanços individuais. Depois vou mostrar agora na consolidação, que é a quinta etapa. Sexta etapa, mensuração da contraprestação transferida à troca do controle. Pagou como? Foi em dinheiro, pagou em ações. Sétimo, reconhecimento e mensuração do goodwill, né? E mensuração e contabilizações subsequentes, ou seja, posteriormente da combinação de negócio, às vezes existe um ativo, um passivo que não consegue ter a sua condição vinculada naquele momento e pode ser posteriormente. E, por fim, a evidenciação. Então, vamos aqui para um exemplo prático de uma combinação de negócio, onde nós temos o balanço da adquirente, nós temos o balanço da adquirida de acordo com normas contábeis, e aqui nós vamos para o PL, né? Eu tenho, de acordo com normas contábeis aqui, a adquirente, que tinha 3 milhões de PL, a adquirida 650, tá? Essa terceira coluna aqui, porque segundo a norma eu tenho que avaliar os ativos que eu comprei, bem como os passivos assumidos a valor de mercado. Isso é feito, claro, um processo pericial por uma empresa especializada e vai identificar efetivamente todo aquele ágio, o que vem a ser mais-valia, o que é menos-valia, o que vem a ser goodwill, o que vem a ser compra vantajosa. Então, é feita essa avaliação, por exemplo, caixa equivalente de caixa era 50, dinheiro normal, 50. Contas a receber era 150, então quer dizer que ele viu que tinha 140, por certo, com certeza ele viu algum tipo de deteriorização de algum recebível, né? E na hora da auditoria, na hora da verificação, abaixou o valor desses ativos, não era 150 como estava calculado lá. Estoque, ele viu 200 na contabilidade, mas tinha 230, então pode ter verificado uma subavaliação de estoque através até de um método específico que não foi bem avaliado, não bem estruturado dentro dos controles e deu essa disparidade de avaliação, 230 de estoque. E aí, imobilizado era 2 milhões e 300, e quando foi feita realmente uma avaliação a valor justo imobilizado, foi para 2 milhões e 100. E o intangível, que era de 100, ele passou a ser 150. Isso a valor de mercado, ativos avaliados a valor de mercado. Aí a mesma coisa para o passivo, fornecedores, isso referente à empresa adquirente, né?
foi avaliado os empréstimos, não era esse valor, ou seja, tinha erro no cálculo ao valor presente, foi tudo feito uma avaliação, e chegando a um PL a valor justo de 850. A empresa foi adquirida por 1 milhão, sendo 650 aqui, que valor? Sendo 650 aqui o seu valor contábil, PL contábil. Foi adquirida por 1 milhão. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o PL a valor contábil, um PL a valor justo, que foi de 850, e o valor do PL que foi negociado, 1 milhão. Percebam, esse 1 milhão está representado na aquisição por esse 1 milhão aqui na conta de investimento, tá vendo? Esse 1 milhão aqui na conta de investimento. Agora, na consolidação, já que é uma empresa consolidada, nós vamos fazer essa avaliação a valor justo dos seus ativos identificados e dos seus passivos assumidos, tá? Então, ó, nós tivemos aqui, no caso, se eu comparar o PL contábil com o PL a valor justo, nós tivemos aqui uma mais-valia de 200. Eu comparando o valor justo com o PL negociado, nós temos aqui um goodwill de 150, ok? Então, com base nisso, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer a consolidação de balanço. Nós vamos pegar o balanço da adquirente e vamos somar com o balanço e vamos realmente consolidar com o balanço ao valor justo da adquirida, tá? Então, como é que ficaria isso? Primeiro, eu chamo a atenção para vocês do investimento. Então, como eu estou aqui, esse investimento aqui refere-se aos meus ativos e passivos da adquirente, né? São os ativos líquidos que foi negociado, efetivamente. Então, eu vou ter aqui que fazer uma eliminação desse passivo, desse investimento. Então, aqui, pegando a adquirente com os valores avaliados a valor justo da adquirida, eu vou fazer a soma e eu vou somando cada ativo especificamente. Quando cheguei aqui, especificamente do investimento, eu vou fazer uma eliminação, até porque esses novos ativos, como eu estou consolidando, esses ativos representam, os ativos menos os passivos representam essa diferença, ok? Então, vou eliminar na minha consolidação e vou fazer a soma especificamente dos meus ativos. Eu vou abrir um espaço aqui, gente, para essa conta aqui, ó. 200 mil mais 150 daria 350, concorda? Ok. Mas eu quero lembrar a vocês que esse ativo aqui, investimento, ele está representado pelo PL a valor justo, 850, mais 150 do goodwill. Então, na consolidação, lá na mensuração, na combinação de negócio, no balanço consolidado, ele vem para o ativo intangível. Então, eu vou ter 200 mais 150, mais 150 do goodwill, totalizando 500. Tenho o meu balanço consolidado dos meus ativos. E no passivo, vou somar e, com certeza, e claro, vou eliminar o meu PL, já que eu adquiri 100% dela, eu vou eliminar o meu PL da adquirida, totalizando ativos e passivos total no valor de 9.320 de balanço consolidado. Então, não tem mistério, é bem simples. Então, não tem como tirar. A gente percebe que a consolidação não, a combinação de negócios, quando ela é feita só no adquirente, a gente já viu como é o tratamento dos lançamentos. Quando ela é feita a título de consolidação, ou seja, que vai ter que consolidar pela obrigatoriedade do CPC 36, ela é avaliada lá, dentro do balanço consolidado, ao valor justo, com a identificação dos seus ativos e passivos assumidos. Claro que isso não é de uma hora para outra. Isso a empresa precisa fazer perícia, toda aquela avaliação para efetivamente fazer o seu valuation, identificar o que é goodwill, para colocar no ativo intangível essa diferença, tá vendo? E efetivamente avaliar o seu PL a valor justo, para poder fazer a consolidação das demonstrações financeiras com uma entidade adquirida numa combinação de negócio. Muito simples. Para evidenciar, a evidenciação você tem que estar lá durante permitir que os usuários compreendam como foi essa natureza da combinação, né? Durante o período, após o final do período, mas antes da autorização da emissão das demonstrações contábeis.
detalhes da aquisição, nome e descrição da adquirida, data de aquisição, percentual adquirido, principais motivos da combinação, e atendendo o parágrafo B64 e B67, que, na verdade, são evidenciações, onde você vai colocar de forma mais detalhada tudo o que aconteceu no aspecto contratual entre as partes. E aí não tem como ligar com o CPC 36, né? Que é o CPC que fala sobre as demonstrações financeiras consolidadas, né? A consolidação tem por objetivo apresentar demonstrações contábeis de duas ou mais sociedades, representadas pela controladora e pelas suas controladas, como se fosse uma única entidade. Lembra que eu disse para vocês que IFRS ela é feita para o negócio. Então, IFRS é feita para balanço consolidado. É análise do negócio como um todo e não com negócios individuais. Tanto é que uma das regras da consolidação é que nós temos que ter as políticas de forma uniformizadas, né, para todas as empresas do grupo, para que realmente se permita uma consolidação da sociedade. Representado pela controladora, pelas suas controladas, como se fosse uma entidade. As sociedades consolidadas continuam existindo juridicamente, seus dependentes, independentes de CNPJ, sendo a consolidação efetuada apenas extracontabilmente. Então, a consolidação ela não é feita através de lançamento, não. Nós vamos unificar isso, não. É feita extracontabilmente, ou seja, através de um papelzinho de trabalho, lá no Excel que nós vamos montar, com as eliminações, praticamente como eu fiz nos slides anteriores, certo? Qual é a obrigatoriedade? Está lá no artigo 249. Qualquer companhia aberta que tiver mais de 30% do seu patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas são obrigadas a consolidar as suas demonstrações financeiras, né? Aqui tem uma permissibilidade que existe no Brasil e não existe em outros países, que, dependendo em alguns casos, se a empresa de cima for desobrigada a fazer a consolidação, ela não precisará fazer essa publicação das consolidações. Ela não seria obrigada a fazer. Mas, na verdade, independentemente de obrigatoriedade de fazer ou não, quando você aplica a norma internacional, e é hoje nossos BR-GAPs, ele tem esse conceito, a avaliação não é feita individualmente, de balanços individuais. A FRS é feita para o negócio, então é para o balanço consolidado, né? Tá? Determina a obrigatoriedade da apresentação de demonstrações financeiras consolidadas para as companhias abertas que tenham investimentos em sociedades controladas, que são as nossas subsidiárias, né? Incluindo controladas em conjunto. E aí, quais são as demonstrações que são consolidadas, né? Que entram na consolidação? O balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Haja vista que as demais demonstrações derivam dessas duas demonstrações. E quais são os aspectos importantes na consolidação que eu tenho que ficar atento, né? Como é um único negócio, as transações entre as mesmas empresas do grupo, do mesmo negócio, não são consideradas transações existentes em aspectos patrimoniais. Por quê? Porque nós fizemos vendas de patrimônio de estoque, por exemplo, uma para outra, que você não vendeu a um terceiro. Então, nós fabricamos resultados individualmente, né? Então, já que você está olhando um negócio como um todo, essas relações, essas contas existentes, mútuo entre as partes, empréstimo entre as partes, venda de ativos de estoque que não foi vendido a terceiros, permanece no grupo. Isso aí tem que ser eliminado, porque isso aí efetivamente não foi gerado negócio, né? Na verdade, não foi gerado negócio, foi apenas uma fabricação efetivamente de resultado, que foi o caso, que é o que acontece em muitas situações de empresas. Se você olhar o balanço apenas individual, ela pode estar fabricando resultado, ou seja, ela pode estar vendendo para empresas do grupo, que vende para outra dentro do mesmo grupo. Então, eu vou fabricando resultados como se a gente tivesse, essa aqui estivesse dando lucro, a outra estivesse dando lucro, e a outra estivesse dando lucro, mas, na verdade, está dentro do grupo. E quando eu consolido, eu não fiz nada no final. Se eu vendi para dentro do grupo, eu não vendi para ninguém. Eu não tive o negócio em si, o grupo, o negócio, ele não teve
performance positiva, foi apenas fabricada. Então, por isso que a análise tem que ser do balanço consolidado. Todas as entidades do grupo devem utilizar as mesmas políticas contábeis. Então, por exemplo, às vezes o grupo tem empresas que utilizam políticas de PME, por não estarem, por serem empresas limitadas, por estarem atendendo o conceito apenas de pequeno e médio porte. Se ela vai consolidar, ela tem que usar as mesmas políticas contábeis, né? Então, por exemplo, difere a política contábil de propriedade para investimento da empresa de pequeno e médio porte. Difere a política contábil do ativo intangível para a empresa de pequeno e médio porte. Difere a política contábil do CPC 31 da empresa de grande porte para a empresa de pequeno e médio porte. Então, nós temos várias diferenças que, para consolidar, eu não posso consolidar com políticas diferentes, porque eu não vou ter o quê? Comparabilidade. Então, um dos pontos essenciais é que as empresas têm que ter as mesmas políticas contábeis, independente, que elas não são empresas de grande porte individualmente. Por quê? A própria norma fala que o conceito de empresa de grande porte é do negócio, é do grupo, tá? É do grupo, e não analisa o conceito apenas para a aplicação daquela lei de balanços individuais, de CNPJs. A participação da não controladora, né, minoritária, é registrada sempre patrimônio. Isso aqui é a teoria do proprietário, né? Que a gente sempre separa aí qual é a participação dos acionistas controladores e não controladores. E aí a gente vai falar agora num exemplo prático, né, sobre consolidação integral. Na verdade, a consolidação ela é integral, tá? Ela sempre vai ser integral. Por quê? Porque quando se fala em consolidação, você está consolidando o controle. Você não está consolidando o patrimônio, tá? Então, assim, por mais que eu não participe em 100%, eu não seja dono de 100% do capital daquela outra empresa, mas eu seja da maioria, eu tenho o poder de governar. Então, a consolidação é no caráter da governabilidade. Então, se eu governo com 51%, então a consolidação ela sempre é integral. A diferença que faz é a gente informar individualizado a participação dos minoritários, tá? Só para não ficar com esse negócio de consolidação integral, consolidação parcial. Coloquei aqui só para a gente dizer a distinção, mas o controle, a consolidação é do controle. Então, vamos para um exemplo. A Holding SA adquiriu 100% do capital social da subsidiária SA em 1/1 de X1, pelo valor total de 150, que corresponde ao valor justo do patrimônio líquido na investida nessa mesma data. A subsidiária SA apurou um lucro de 45 em X1 e declarou dividendos de 35 em X1. Então, se a gente fosse fazer o lançamento contábil, né, os investimentos, os balanços individuais lá da empresa Holding, tinha um investimento, 150, foi pago, 150, depois houve a equivalência patrimonial, porque a outra tem um lucro de 45 e eu tenho 100% efetivamente do capital da outra. Então, eu debito lá meu investimento, credito receita de equivalência, e ela me pagou 35 de dividendos. Quer dizer, me pagou não, prometeu me pagar. Então, ela tem lá uma promessa, ela tem uma obrigação, eu tenho um direito de dividendos a receber. E, dentro do método de equivalência patrimonial, dividendos é retorno sobre o investimento, né? E eu vou creditar a conta de investimento. Então, aqui eu vou ter, na primeira coluna, os dados da holding e da subsidiária. Percebam, eu tenho um direito a receber 35 de dividendos e a holding e a subsidiária tem uma obrigação a me pagar. Então, eu tenho um direito para com ela tem uma obrigação para comigo. É um negócio só. Então, nós não temos nada em relação ao negócio. Então, deve ser eliminado. Eu estou aqui, eliminando os 35, zerando. As demais contas que não são, eu estou somando apenas, 190, mais 65, 220, 55, 75, 140, 45, 145. Aqui, zerou para mim. E toda consolidação eu vou abrir esses meus investimentos, né? Então, que 160 de investimento, eu também vou eliminá-lo. Por que eu vou eliminá-lo? Porque eu estou abrindo aqui e consolidando meus ativos e passivos, né? Então, eu elimino aqui os 160. Lá,
quando eu vou para o passivo, vou eliminar a dívida de dividendos a pagar que a subsidiária tem, zerando também, né? Então estamos eliminando. E quando eu venho aqui para o capital social, tenho o capital de 540 da holding e 115 da subsidiária, a qual eu tenho 100%, já comprei 100%, já está dentro dos meus ativos aqui. Então eu vou eliminar esse capital, que o capital só fica de 540. Aí teve um resultado de 130, certo? Só que dentro desse resultado de 130, tem quem? 45, que é de equivalência, que na verdade é o resultado da subsidiária. O resultado entre nós aqui, ó, eu vou eliminar esse resultado e automaticamente vou consolidar só as vendas e os custos de despesas demais, que vai dar os 130, que no caso é o resultado da holding, tá? Então, eu tenho o meu balanço consolidado e a minha demonstração do resultado consolidado. Na parcial, que eu não gosto de chamar parcial, é porque eu não tenho o controle total, né, dessa empresa. Mas eu não tenho um controle, não, desculpa, eu não tenho a participação patrimonial de 100%, mas eu controlo essa empresa. Porque ela adquiriu 60% do capital da subsidiária SA, pelo valor de 180, que correspondia na mesma data da aplicação do processo, o valor patrimônio líquido no valor justo. Né? Ou seja, já está o valor justo aí. A subsidiária SA apurou um lucro de 50 em X1 e declarou dividendos de 35. Na holding, debito lá meu investimento, credito lá a disponibilidade, que já é valor justo, paguei efetivamente o valor justo, né? Que não houve ágio aí, né? E aí, ó, investimentos de 30, receita de equivalência de 30. Mas por que receita de equivalência de 30? Se o meu resultado foi, se eu não me engano, de 50, não é isso? O resultado foi de 50. Cadê? O resultado foi de 50. Por que 30? Porque eu só tenho, na verdade, 60% desse resultado. Não é? Então, 60% daria 30. Minha receita de equivalência é de 30. Dividendos a receber de 21, porque é 60% de 35 dos dividendos declarados, e credito a parte de investimento. Vamos para as eliminações. Nós temos entre nós uma obrigação e um direito, que deve ser eliminado. Automaticamente, o saldo de investimento, depois da aquisição, mais a equivalência, menos os dividendos, automaticamente eu tenho 189, que eu estou eliminando aqui 189. Eliminei os 21. Quando eu chego aqui na parte do capital social, certo? Percebam que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu estou baixando efetivamente a parte nossa, né? A parte que nós temos em relação ao capital social, e estou aqui diferenciando apenas os minoritários. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu só estou informando, dentro do capital na consolidação, a parte dos minoritários, ok? Na parte de resultado, eu vou fazer a mesma coisa, só que os 50 aqui, para mim, é só 30, né? Não é isso? Então, ó, eu automaticamente vou eliminar os 30, tá? A participação desses minoritários também elimino, e vai ficar o mesmo resultado. Então, você veja que não tem muita modificação, não. A diferença é que lá eu coloco as informações separadas dos minoritários. Mas a consolidação é de um todo. Porque tem gente que acha que... Não, quando falo em consolidação, que eu não tenho 100% da empresa, vou consolidar parte dela. Não, de jeito nenhum. Se você tem um controle, a consolidação ela reflete o controle. E você tem um controle total sobre esses ativos e passivos. Independente que patrimonialmente você tem apenas 60%. Mas o controle você tem de 100%. Então, gente, muito obrigado. Espero ter sido, com esses exemplos ilustrativos, ser claro, mas me coloco à disposição de vocês. Para quem quiser seguir o professor Fábio Lira, é Fábio_Lira Santos, lá no Instagram. Aqui é o nosso contato. E qualquer coisa, nós estamos à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.